Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia para você, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais essa meditação do Evangelho. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo do 7 ao 12. Marcos 3, do 7 ao 12. Jesus então retirou-se com seus discípulos em direção ao mar, e uma grande multidão da Galileia o seguia. Também da Judéia e de Jerusalém, da Idumeia e além do Jordão, e até da região de Tiro e Sidônia, muita gente, ouvindo dizer o que ele fazia, veio até ele. E ele disse aos discípulos que lhe providenciasse um pequeno barco, para que a multidão não o comprimisse. De fato, como curasse a muitos, os que estavam mal se atiravam sobre ele para tocá-lo. E os espíritos impuros, quando o viam, caíam aos seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os advertia com insistência para que não revelasse quem ele era. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho dessa semana é sempre uma continuação. Estamos meditando desde a semana passada o livro de Marcos, o livro de São Marcos, onde hoje já estamos no capítulo 3. Né? Ontem foi o início do capítulo 3, hoje um pouquinho mais e amanhã ainda tem mais. E antes de iniciar a partilha do Evangelho de hoje, eu quero dizer para você e fazer um convite aqui para você que amanhã, sexta-feira, teremos a partilha, teremos a meditação do Evangelho normalmente, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal Espiritualidade Católica, às 6h27 da manhã. Porém, à noite, às 19h20, temos um encontro marcado aqui também. Hoje estou sentado aqui nesse sofá, é exatamente o lugar onde amanhã teremos um convidado aqui, uma convidada, melhor dizendo, aqui onde irá contar o seu belíssimo testemunho de conversão, aqui exclusivamente aqui no canal Espiritualidade Católica. Peço para você que nos acompanhe amanhã, sexta-feira, exatamente às 19h20 aqui no canal. Tá bom? Participe conosco e com toda certeza será um testemunho que irá ajudar você na tua caminhada, na tua vocação, na tua missão e, por que não dizer, na tua espiritualidade também. Conto com você amanhã às 19h20 aqui. Vamos lá. Breve partilha desse evangelho de hoje. Jesus, ele mais uma vez prova a sua soberania. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é aquele que faz grandes maravilhas e que atrai multidões para o seguirem, como diz aqui no início da leitura de hoje. Jesus, ele é necessário ele se retirar para um lugar, para a beira do mar, justamente porque a multidão que o seguia era grande demais e não cabia num lugarzinho pequeno, como por exemplo nesse estúdio aqui. Então Jesus ele precisou se retirar para um lugar maior e assim conseguir acolher toda aquela multidão que estavam aí dando continuidade ao Evangelho atrás de Jesus, porque ficavam sabendo das coisas que Jesus fazia. Ah, Júnior, mas era por interesse, né? Que seja, mas as pessoas queriam beber daquela fonte, beber daquela água que é Jesus. E depois Jesus continua mostrando a sua realeza, a sua soberania, onde ele expulsa vários demônios e quando se dá
de cara, como a Bíblia aqui fala, usa o termo espírito impuro, ou seja, demônio, que se apossava das pessoas. Quando Jesus se dá de frente, se bate de frente com esses espíritos impuros, o que é que eles fazem? Eles reconhecem a soberania de Jesus Cristo, a realeza de Jesus. Eles reconhecem que Jesus é Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Tanto é que a Bíblia fala que os demônios caíam aos seus pés, até eles reconhecem que Jesus é Rei, que Jesus é Deus. Caíam aos seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus. Você vê que até mesmo os demônios reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. E Jesus, ele repreende, não. Aqui a Bíblia diz que Jesus advertia com insistência para esses espíritos impuros que não revelassem quem ele era. Porque os demônios sabem quem é Jesus, mas as pessoas precisavam descobrir no tempo oportuno. E Jesus, ele não quis ser homenageado, não. Ele não quis ser reconhecido pelos demônios, simplesmente. Mas ele queria que as pessoas o reconhecessem como Filho de Deus. E os demônios, eles não poderiam precipitar isso, porque não era essa a vontade de Deus, não era essa a vontade de Jesus. Jesus, ele quis fazer tudo na hora certa, tudo no tempo certo, tudo no tempo de Deus. E para ele não era importante que os espíritos impuros o reconhecessem como Filho de Deus, mas é muito importante que as pessoas o reconhecessem como Filho de Deus, porque ele amava e ama as pessoas, né? Então, que nesse evangelho, que a partir desse evangelho, nós possamos abrir o nosso coração para acolher esse Jesus que atraía multidões, que pessoas deixavam tudo para o seguir. Você vê que precisavam deixar tudo para o seguir. E hoje nós temos esse Jesus da mesma forma que aquele pessoal tiveram há 2000 anos atrás. Hoje nós continuamos a ter esse mesmo Jesus frente a frente, na Sagrada Eucaristia, no Sacrário, no Santíssimo Sacramento do altar. Que possamos, diante de Jesus, reconhecer a sua realeza, reconhecer que Ele é Deus, que Ele é o Filho de Deus e que Ele tudo pode fazer, como Ele fez, curava aquelas pessoas, traziam paz, trazia até mesmo benevolência para aquelas pessoas, trazia tudo de bom para aquelas pessoas. E Ele quer trazer também para mim e para você, mas para isso a gente precisa fazer como aquelas pessoas, ao se sentir atraídos por Jesus, ir atrás, porque as multidões, aquela multidão, iam atrás de Jesus. E quando a gente vai, quando a gente busca, Jesus está lá. Ele está lá agora, no Santíssimo. Basta você levantar do seu sofá, você que ainda está deitado assistindo ao nosso vídeo, levantar da sua cama, você que já está de pé, que está no trabalho, no seu horário de almoço, ou em algum horário do seu dia, ir até uma igreja, se ajoelhar diante do Santíssimo e dizer: Jesus, eu reconheço que tu és o Filho de Deus, mas não como aqueles demônios reconheciam, mas você como Filho de Deus, porque Jesus, ele quis isso. Ele quer ser reconhecido não pelos demônios, mas ele quer ser reconhecido pelos filhos de Deus, que sou eu e que é você. Então coloca aqui nos comentários: Jesus, eu, André, coloque seu nome. Jesus, eu, fulano de tal, reconheço que tu és o Filho de Deus. Te amo, te adoro. E se declare para Jesus aqui nos comentários. Tá bom? É isso aí. Te espero amanhã
mesmo horário, às 6h27 da manhã, aqui para mais uma partilha do Evangelho, uma meditação do Evangelho. E amanhã à noite, às 19h20, aqui também no canal Espiritualidade Católica, para um belíssimo testemunho. Vai ser bacana. Aguardo você. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Não esquece, comenta aqui e deixa o like também. Até amanhã.